Boa noite, esse é o canal Força Educação e essa noite eu quero conversar com vocês acerca de algo muito triste que tem acontecido no nosso mundo, nosso país, nossas vidas. E nada melhor do que lembrarmos a todos que se denominem cristãos, que acreditem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que acreditem verdadeiramente no sacrifício do Calvário de Jesus Cristo, que as nossas vidas não são em vão. E por elas não serem em vão, e pela existência da gente não ser descabida e nem descompromissada, é que nós não podemos desistir de viver, e muito menos desistir da nossa fé. Eu comecei com um hino que eu conheci na adolescência, um hino baseado na famosa passagem de Crônicas, capítulo 7, versículos 13 ao 15, que diz o seguinte: Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: Eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para não mais chover, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar uma praga sobre a minha própria gente, se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Isso é a celebração de um contrato entre Deus e os homens. Um contrato de fidelidade, um contrato de boa fé, se eu estivesse falando para vocês de direito. Mas eu não vim falar de justiça humana, pois verdadeiramente eu não encontro meios de justificar o injustificável. E quero lembrar a todos que, por ser cristão, por acreditar piamente na mensagem que tem no Evangelho de Jesus Cristo, eu acredito que estejamos nos últimos dias. E que estes já são as dores do mundo. Afinal de contas, é inconcebível que uma criança tenha sido esquartejada brutalmente, como foi a criança Juan, e que ainda assim existam pessoas insensíveis a esse fato. Juan é uma criança entre várias crianças que têm todos os dias sido vitimadas num processo que no passado seria chamado sacrificial ou de oferendas, e oferendas a deuses com um D bem minúsculo. E quando eu falo isso baseado na interpretação do delegado do caso, que atribuiu o fato terrível ter acontecido a Juan a um processo de estigma religioso. É muito triste, eu sou pai, sou professor, tenho responsabilidades com a família, e é muito triste ouvir isso, uma justificativa para uma atitude tão ruim. E só faz me lembrar dos meus estudos em antropologia, dos meus estudos em história, ainda nos idos da época da faculdade, em que tive o prazer de estudar um pouco sobre os povos antigos. Estudando sobre os povos antigos, me debrucei um pouco sobre os fenícios. E lá na Fenícia, na sua capital, Cartago, tinha um culto a um chamado Deus, um D bem minúsculo, chamado Baal Ramon. E no culto a Baal Ramon,
né? Essa descrição encontra-se em livros do século IV de historiadores gregos, seguidores da escola de Heródoto. Lá fala claramente que crianças eram compradas pelos fenícios, que eram mercadores, que eram cosmopolitas, e que nas suas compras de crianças, crianças órfãos, as mesmas eram levadas ao culto de Baal Ramon. E nesse culto elas eram jogadas em labaredas de fogo. Algumas eram esquartejadas também nos cultos de Astarote, nos cultos de Moloque. E tudo isso me lembra a Bíblia, me lembra os meus estudos, como eu disse, cristãos, escola dominical. E hoje, mais de 25 anos depois, eu me deparo com a mesma situação, só que não mais contadas em livros de história, em livros de antropologia, que tentavam interpretar aquele fenômeno acerca do qual uma cultura acreditava piamente que seria possível, através do sacrifício de um ser humano, trazer a paz, trazer prosperidade, trazer riqueza aos campos e principalmente aos celeiros, para que não se passasse mais fome. E da onde eu tiro essa interpretação? De associar o caso do assassinato de Juan e de outras tantas crianças que são mutiladas todos os dias e que infelizmente os nossos ouvidos e os nossos olhos permanecem tampados e insensíveis. Eu tiro não somente dos jornais, eu tiro não somente da internet, mas eu retiro até mesmo de animes. Está sendo terminado o projeto acerca de Dororo, um anime que é da década de 60, que é considerado o pai dos animes, na verdade, o mesmo autor que no passado fez surgir a lenda de uma criança que teve o seu corpo entregue pelo seu próprio pai para satisfazer a demônios que poderíamos associar a esses mesmos deuses, Moloque, Baal, Astarte, Astarote, que é o mesmo Astarte. E lá, no anime, a criança nasce sem pele, sem olhos, sem membros e vai em uma jornada épica, na jornada do herói, para lembrar os meus estudos acadêmicos, quando eu ainda lia Josh Campbell, o maior intérprete que eu conheci da mitologia universal, considero até mais importante do que Paul Verlaine. E nessa jornada do herói, a criança que teve o seu corpo entregue num ritual satânico, teve partes do seu corpo retirada pelos próprios demônios, através de um pacto realizado por seu pai, o Daigo Kagemitsu, uma personagem real, histórica, do período Sengoku, do Japão feudal. Incrivelmente, hoje, nos deparamos com a mesma cena. Nos encontramos vivenciando a mesma situação. Acredito que a mulher que pariu a criança Juan, também entregou um ritual satânico. Mesmo sem oferendá-la diretamente a um determinado demônio, mas ouvindo vozes de vários, ela entregou seu filho. Primeiro, decepando-lhe o órgão genital. Por fim, decapitando e esquartejando com a ajuda de sua companheira. O que eu penso disso? Está descrito na Bíblia. Está descrito no imaginário de vários historiadores
que se debruçaram sobre os rituais de religiões antigas. Nenhuma dessas sociedades prosperou. Nenhuma sociedade ao qual baseou seu desenvolvimento, seu crescimento, sua existência, enfim, em sacrifícios humanos prosperou. Poderia citar aqui as nossas civilizações pré-colombianas ou ameríndias, né? Poderíamos citar os astecas, hábeis, retiradores de coração. Nenhuma delas prosperou. Nenhuma civilização que baseou seu desenvolvimento no assassínio de crianças, no sacrifício de crianças como oferendas aos seus deuses, prosperou. Então eu faço um convite a você, se você acredita realmente que nós estamos nos últimos tempos e que o nosso país precisa, vamos orar, vamos nos humilhar perante o Deus vivo e clamar perdão, pois Ele sarará a nossa terra. Digo isso também para aqueles que duvidam do que eu estou falando, do que aconteceu com Creta. Sim, aquela pequena ilha que dominou a Grécia Antiga e que criou ou desenvolveu o mito do Minotauro. No mito do Minotauro, o rei de Creta teve a sua mulher seduzida por um deus boi. E essa mulher se entregou a esse boi e pariu um Quasímodo, no dizer de Victor Hugo, o escritor iluminista do século XVIII da França. E esse Quasímodo nós conhecemos por Minotauro. E o rei de Creta, que com sua opulência e poder dominava a Grécia, exigia de tempos em tempos 7 jovens do sexo masculino e 7 jovens do sexo feminino para alimentar essa fera, simbolizando nada mais, nada menos do que sacrifícios humanos de jovens, de pessoas impúberes, talvez de crianças. A história, a antropologia, o estudo da mitologia, a psicanálise, enfim, todos eles nos remetem que os sacrifícios humanos, eles não existem a partir de hoje. Eles já existem há um bom tempo. E em todos os lugares onde se produziu esse anátema, essa situação imoral, indecente e indigna, os povos foram destruídos e foram exterminados da história. Nós precisamos orar e pedir a Deus que, se nós, que nos chamamos cristãos, que somos reconhecidos pelo nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, e somos cristãos, pequenos cristos, nós devemos orar, nos humilhar e buscar de Deus a salvação, para que Ele sare a nossa terra, para que Ele salve o nosso povo. Esse é o canal Força Educação. Se você gostou, deixa o joinha, compartilhe essa mensagem. Muito obrigado. Tchau.